A obra redentora de Cristo, composta de duas partes. A morte, em que Jesus expia os nossos pecados, isso é, ele paga com seu sangue o preço dos nossos pecados, e a ressurreição, na qual ele concede vida a todos os que creem. O texto de Atos 2, do 24 até versículo 36, ele explica a necessidade da ressurreição. Existem muitos outros textos na Bíblia que falam sobre a ressurreição, mas ele tem uma explicação bem interessante que se inicia no Salmo 16, um Salmo de Davi, que diz que o seu santo não veria a corrupção. O seu santo é o Messias. Então Deus não permitiria que o Messias ficasse na morte. Na crença na época, a morte acometia todas as pessoas e eles iam para o Hades, que era a mansão dos mortos. O Hades hoje ele é associado ao inferno, muitas vezes até é traduzido assim, mas na realidade o Hades compunha céu e inferno. A casa dos mortos tinha uma região chamada Campos Elíseos, que as pessoas bem-aventuradas iam, e o lado que as pessoas iam para sofrer as punições eternas. Esse seria então o pensamento do homem da época de Jesus. E Jesus então faleceu na cruz, desceu ao Hades, como te fala no credo apostólico, e ressuscitou. Era imprescindível que Jesus ressuscitasse para que a obra redentora ficasse completa. Nós vimos que o texto de Atos 2 explica isso, que isso era uma promessa feita por Deus através do Espírito Santo ao próprio rei Davi. Não temos que ficarmos questionando como que a ressurreição é possível, se não é possível. Aqui é a fé. Escolhemos crer em Deus, crer em seu poder e crer na sua obra. A ressurreição, ela nos traz a garantia também da nossa vida com Deus. Essas são as duas razões pela qual a ressurreição é imprescindível. A primeira, porque era uma promessa de Deus, e a segunda é porque ela completa a obra da redenção. Ela termina o que foi começado na cruz. Na cruz, paga-se os pecados, e na ressurreição nós ganhamos vida juntamente com Cristo. Participamos da sua obra, tanto na morte quanto na ressurreição. Se hoje, enquanto estamos vivos, isso é simbólico, na consumação dos tempos, participaremos efetivamente da ressurreição dos mortos. Essa ressurreição, ela deve gerar alguns efeitos na nossa vida espiritual. O primeiro desses efeitos é que não somos mais ligados às preocupações puramente animais, ou melhor, as ligadas às nossas necessidades fisiológicas. Colossenses 3:1 diz assim: se você ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ainda em Romanos, capítulo
6, versículo 4, de sorte, diz o texto, que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Explicando esse texto, estar em Cristo, participar de sua ressurreição, significa participar de uma nova vida, de ter novos valores, novos objetivos, buscando coisas espirituais superiores. Elas se manifestam, obviamente, na nossa vida material. A diferença é que agora nós vivemos essas coisas com novos valores. São os valores espirituais que fazem a diferença para o que agora nós chamamos de nova vida. Além dessa nova vida, a ressurreição nos garante uma nova esperança. Nos mostra que o nosso viver é mais do que apenas a materialidade deste momento. 1 Coríntios 15, 14, o apóstolo nos afirma que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia, porque ela é baseada na esperança de uma vida nova com Deus. Essa vida se inicia aqui, mas ela tem uma ligação com a eternidade. Por isso, ela não se esgota na morte material, na morte física. Ela se expande para a vida eterna. E também, 1 Coríntios 15, 19, ainda nos diz assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque a grande pérola, o grande valor é a comunhão plena com Deus. E essa só se dará depois, na plenitude dos tempos. Por enquanto, a nossa comunhão ela é parcial. O próprio apóstolo Paulo nos diz que vemos como num espelho, vemos embaçado, não vemos claramente. Mas um dia o veremos como ele é. E um último ponto que muda, né, a nossa vida com a ressurreição é a questão da religiosidade, das nossas práticas religiosas. O Shabat, né, o dia da guarda que o judeu tinha, em que ele celebrava e esperava em Deus, cultuava, ia na sinagoga, é transferido para o domingo. Por que ele é transferido para o domingo? Alguém fala, mas está escrito na Bíblia que é o sábado. Bem, além de uma questão temporal, que o sábado, teoricamente, hoje em dia, nem necessariamente é o mesmo sétimo dia que eles guardavam há 2000 anos atrás, porque existe uma série de questões do fuso horário, das horas que o mundo dá em volta do Sol, não sei o quê, e isso é explicado pela astrofísica, mas também devemos lembrar que em Cristo todos os dias são dias de celebrar a Deus, mas o domingo é o dia em que Jesus ressuscitou. E a igreja primitiva, os primeiros cristãos, passaram então a se reunir no primeiro dia da semana para celebrar a Deus. Temos isso no próprio livro de João, capítulo 20, no versículo 19, no versículo 26, em Atos 2, versículo 1, 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2, todos eles fazem referência ao primeiro dia da semana.
Então nós comemoramos nesse primeiro dia a ressurreição, celebramos a redenção, isto é, a obra redentora de Deus por completo, e guardamos um dia que seria o dia de descanso, que é o significado da palavra Shabat, dia de descanso, né? Não significa sábado, como alguns querem traduzir. Shabat é o dia de descanso. O judeu guarda hoje o dia de descanso da sexta-feira, às 18 horas, até o sábado, 18 horas. Mas a palavra sábado e Shabat não estão necessariamente associadas como a gente acaba acreditando. Por que o domingo, então? Porque é o dia que celebramos a obra redentora de Deus. Todo domingo é uma celebração do que Deus fez por nós.